Nós estamos aqui autorizando as comunicações, uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita... E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos, eu tenho que identificar uma pessoa. Porque você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de investigação, pelo assassinato. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência me permite? Penso que essa nova redação, ela melhor endereça a preocupação que já havia sido externada pelo ministro Cristiano Zanin. Salvo engano, Vossa Excelência falou em proporcionalidade. Exatamente. Né? Com a qual eu, à época, também manifestei concordância com essa preocupação acerca da necessidade de se delimitar o universo de pessoas sobre as quais se possa recair a diligência a partir da indicação prévia de um elemento comum de suspeição. Esse é o traço que, a meu ver, se afigura capaz de justificar, em tese, a adoção da medida. Chegou ao conhecimento, a partir de memoriais que me foram trazidos pelo Google, por exemplo, de que alguns juízes, já no curso do julgamento, estavam adotando técnicas investigatórias também, ou autorizando medidas dessa natureza. Então, por exemplo, em casos de furtos, de roubos, autorizando averiguação na internet de pessoas indeterminadas, genérica, mas que teriam pesquisado algo correlacionado ao furto ou ao roubo correspondente. Aplicando as balizas, assim agora passo a análise do caso concreto. Permite só uma intervenção? Nessa linha que Vossa Excelência acaba de mencionar, me parece, até a partir de uma reflexão melhor, que seria importante registrar que só seria possível utilizar esse meio de investigação se não houver outro meio menos invasivo. Esse é um meio extremado. Então, acho que dentro da proporcionalidade que discutimos na última sessão, a inexistência de um meio menos invasivo também penso que seria um aspecto importante, assim como determinações geográficas e temporais de busca, que são outros critérios que poderiam ser também adotados para que não haja justamente essa pescaria probatória que Vossa Excelência se referiu.
eu estou aproveitando a parte, eu estou preocupado com essa situação. Ano passado, mês de novembro, salvo engano, tive num congresso na Espanha só de processo penal, só com os catedráticos de processo penal. Fui convidado a falar e, sem citar o caso especificamente, eu problematizei essa circunstância. E como era um congresso muito restrito, cerca de 40 pessoas, mesmo os catedráticos que estavam presentes viram isso como uma dificuldade, não conseguiram dar uma resposta, vamos dizer assim, num primeiro momento, porque com receio do escopo e da abrangência que uma medida dessa natureza pode ensejar. E lembrando que nós estamos decidindo não um caso especificamente, nós estamos estabelecendo um padrão para toda a investigação em todo o país, tanto para a atuação das polícias, Ministério Público. Permite, ministro André? Por favor, ministro Alexandre. Essa é a minha preocupação também, porque, veja, nós não podemos pegar a patologia e estabelecer um padrão que vai atrapalhar as investigações importantes. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Ministro André, permite, mas o grande problema é que há a fundada suspeita de que naquela região, e há provas, estão os sequestradores. A polícia precisa desse meio de prova. Ela não sabe quem é o sequestrador. Então, é totalmente diferente, com devido respeito, da comparação com a revista íntima, porque a revista íntima, a pessoa está entrando. A polícia não sabe ainda quem é o sequestrador. A polícia não sabe ainda quem é o homicida, mas chegou numa determinada investigação que a polícia sabe que, cruzando esses dados, vai chegar. Não é possível nós retirarmos isso da polícia. Vamos lá, vamos quebrar um sigilo dessa natureza. E longe de mim dizer que a questão é simples. Ministro, mas vamos quebrar o concreto. Pois não. Por exemplo, no caso dessa vereadora, o que se fez foi uma busca, essa pesquisa, em todos aqueles que ingressaram na rede mundial de computadores para pesquisar naquela área. O nome dela. Então, o nome, os horários, a agenda dela. Ou seja, todos os brasileiros. Antes dela ser. Todos os brasileiros que fizeram a pesquisa, e tem um período posterior ainda no pedido. Ainda alcança um período posterior, logo após. Mas ou seja, todo mundo depois do homicídio foi lá e fez a pesquisa. Não, foi quem pesquisou, não só o roteiro dela, não só a agenda dela, como posteriormente pesquisou as câmeras do local. Qual o interesse de pessoas em saber câmeras do local? Bom, um método investigativo importante. Dúvida honesta. O caso Marielle, a princípio, está resolvido. Fez uma delação. Está em julgamento. Não, está em julgamento. De investigação está resolvido. Não, até porque nós sabemos que ninguém pode ser condenado somente pela delação. Então, as provas estão sendo validadas. Esse instrumento de prova é importantíssimo, não só para o caso Marielle. Mas em relação aos acusados... Para o caso do sequestro desses 3 idosos, não há, com devido respeito, não há lógica em nós restringirmos de forma abstrata um meio de prova importantíssimo para a polícia, achando, e como disse o ministro Fux, só com ordem judicial, então há o controle judicial, achando que pode haver pesca probatória, que seja anulado depois. Eu não tenho dúvida que vai haver um arrastão probatório. Ministro André, só para colaborar com Vossa Excelência, embora, obviamente, a minha ilustre antecessora já tenha votado, 2 observações, uma à guisa de obter-dito, a outra sobre o caso concreto. Primeiro, é muito curioso que o Google queira impedir que o Estado faça o que ele, Google, faz. É muito singular isto, porque o Google faz, a Meta faz, as farmácias fazem, quebram nossos sigilos e vendem os nossos acessos. É muito peculiar isto.
mas é apenas uma observação de ordem ética, eu diria. Mas, em relação ao caso concreto, ministro André, é apenas uma ponderação. Quer digamos que essa pesquisa pode ser feita, quer não seja, para que chegue a fundada suspeita, provavelmente, de algum modo, a pesquisa será feita. Então, eu temo que, se restringirmos muito, em vez de proteger, nós estejamos abrindo caminhos para canais paralelos de investigação. Porque quando você restringe muito a investigação, impede, ela acontece por meios paralelos. Alguém vai dizer, nesse caso, sem a colaboração do Google. Sim, é fato, mas existem muitas ferramentas de tecnologia que permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu quero crer que não se admita nenhuma hipótese investigações paralelas. Claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto chegará lá, né? Partir desse pressuposto. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita... E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos, eu tenho que identificar uma pessoa. Porque você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de investigação, pelo assassinato. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência me permite? Seria muito aberto se nós dissermos. É possível o afastamento mediante ordem judicial fundamentado em sigilo de dados, mas não é o caso. É possível no âmbito de investigação criminal. Uma investigação criminal, ela só se inicia em relação à pessoa suspeita. Sim, mas o que se está decidindo aqui é se eu posso, para descobrir, além dessa uma pessoa suspeita, outros suspeitos que eu não conheço. Sim. Por isso que, se é para uma pessoa suspeita, ótimo. Se é para as pessoas, a partir de uma pessoa suspeita, eu identificar outras pessoas correlacionadas a essa pessoa, ótimo. O que eu não posso é partir do geral para o particular. Mas não é isso que se pretende. Extorsão mediante sequestro, você tem uma pessoa, você tem um local, você tem o dado de uma pessoa não identificada ainda, mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro
Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Essa discussão. Recentemente foi noticiado um caso concreto assim, uma pessoa, com abuso de confiança, utilizou no mesmo endereço da pessoa fraudada o seu cartão de crédito. E repassou esse cartão de crédito para várias outras pessoas que fizeram compras numa zona imensa, que é a maior zona eleitoral da América Latina, que é a Zona Oeste. Então, com essa pesquisa, semelhante a que os autos revelam, conseguiu-se detectar, nessa Zona Oeste, as lojas em que esse cartão foi utilizado, as pessoas que tinham o hábito de comprar nesse estabelecimento e chegou-se à autoria e à coautoria do delito. Mas você investigou o objeto, você não investigou as pessoas. Não, investigou as outras pessoas. Não, você investigou o objeto. Onde usou, onde passou a máquina, aí você foi determinando. Agora, você não fez uma busca na internet, é diferente a situação, com a devida vênia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, eu pego lá, quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo. Uma vez descoberta a situação, com base numa medida legítima, pressupondo legítima de uma autorização judicial, eu jogo tudo, ou seja, nós vamos criar um ambiente que não é um fishing expedition, é uma arrastação expedition. É pesca de arrastão. Podemos tomar essa decisão? Podemos, precisamos saber das consequências para outros pilares que nós também formam um equilíbrio dentro do Estado Democrático de Direito. Se fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese. Desculpa. Mas, não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. André, permite uma parte? Pois não, ministro. Permite. Essas observações trazidas pelo ministro André têm uma relevância, além de tudo que foi dito, de forma muito particular, porque estamos iniciando uma discussão que é extremamente acalorada em todo o planeta em relação à possibilidade de quebra de sigilo em relação ao grupo indeterminado de indivíduos. E essa preocupação que ele tem transmitido ao ministro Fux. É diferente de alguém ter o seu sigilo telemático quebrado e ali advier uma série de comunicações com aquela pessoa. A outra ainda que se limitando ao espaço temporal e territorial, quebrar o sigilo de vários indivíduos. Essa é uma discussão, o ministro Gilmar vai lembrar, e todos aqui que gostam e militaram com direito penal, que direito penal do inimigo, Gunther e Jacobs. E isso foi antagonizado em toda a academia de todo mundo, com exemplos muito mais extremados, como, por exemplo, o terrorismo. Então, esse é só um início. É a quebra telemática? A única hipótese... Depois buscas e apreensões sem individualização. Sigilo telefônico. Quer dizer, nós estamos abrindo uma brecha para chegar até onde? A ministra Rosa, no voto dela, ela disse, não, tem que ser individualizado. O ministro Alexandre e o ministro Flávio trouxeram as preocupações de, olha, nós não podemos, de um lado, por outro lado, impedir algumas investigações, mas a gente precisa, essa é uma discussão que é feita com o terrorismo. Se, por alguma razão, a polícia do DF tem conhecimento de que existe um artefato em uma determinada quadra, essa discussão é planetária. É possível uma busca e apreensão itinerante, sem individualizar os proprietários dos apartamentos?
É possível uma quebra de sigilo, utilizando aparelhamento para ouvir todas as pessoas da quadra ou da asa sul, para localizar? Bom, essa discussão não é fácil. Por isso que eu lembrei Jacobs. Isso é discutido no mundo todo. Então, eu só, antes de votar, eu só chamei a atenção para o que o ministro André falou, porque isso pode ser uma frecha e tem que ser muito bem calculada para não chegarmos a outros pontos que há de virão. Aqui é telemática, tem telefônico, tem busca e apreensão. E o telefônico não é daquela forma. Hoje se pode buscar de uma quebra de conversas em toda uma região. De 30, 40, 300 pessoas. E até onde podemos ir? Então, é só para reflexão, que a gente deve ter algum tempo ainda para refletir. E desculpe a interrupção. Não, agradeço. Finalizando, senhor presidente, eminentes ministros, no caso concreto, aplicando as balizas até aqui apontadas, à luz do caso concreto, eu acompanho a eminente ministra relatora, ministra Rosa Weber, dando provimento ao recurso extraordinário para conceder a ordem mandamental e, em consequência, cassar o item 5 da decisão proferida em 27 de agosto de 2018 pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, capital, facultando-se que outra seja proferida desde que observados os limites formais e materiais dos direitos fundamentais, à privacidade, à proteção de dados pessoais e ao devido processo legal, de acordo com as balizas que estabeleço no meu voto. Ou seja, tem que haver fundada suspeita prévia e essa proporcionalidade. Quando o ministro Zanin coloca não haver outros elementos menos invasivos, está coberto de razão. Por isso que, até na minha proposta de tese, eu especifico os 3 subprincípios da proporcionalidade, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, porque nesses elementos eu tenho que ponderar haver um outro meio menos invasivo capaz de me dar aquele mesmo resultado. Você me permite só? Pois não. Eu acho que temos diversos pontos de convergência, inclusive essa questão, né, da necessidade de haver uma suspeita. Mas essa técnica, ela se chama busca reversa por palavra-chave, justamente porque, a partir de determinadas palavras-chave, busca-se chegar à pessoa suspeita ou que tenha praticado eventualmente o crime. Então, eu acho muito difícil termos, desde logo, quem é a pessoa que fez aquela busca. Até porque a técnica se chama busca reversa. Então, eu concordo com Vossa Excelência em diversos pontos. Apenas diviso e acompanho a posição do ministro Alexandre sobre essa questão da indeterminabilidade, porque, usando essa técnica, desde que haja critérios proporcionais, ou seja, no caso concreto, a busca foi por palavras que tinham total conexão com o crime que se buscava elucidar. Era Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda da vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos. Então, e num período determinado também, referente à data ali próxima ao crime. Então, com esses elementos, eu acho que é possível verificar se há ou não proporcionalidade na medida que foi decretada. Permite-me, ministro Zanin, exatamente o que poderíamos complementar é que a autoridade policial, ao pleitear essa busca reversa, tem que fundamentar a necessidade, isso sim. Exatamente. Mas se nós não permitirmos pessoas indeterminadas, mas determináveis por esses requisitos, esse meio de investigação acabou. O Brasil vai ser o único país do mundo que não vai usar esse meio de investigação. Não, onde se usa? Não, ao contrário. Acho que o país será o primeiro país do mundo a usar esse tipo de investigação com essa amplitude que nós estamos dando. Eu atesto isso. Na Alemanha, por exemplo, é só em caso de terrorismo. Por exemplo. Então, dizendo o seguinte, qual é a grande diferença, então, ministro Zanin, por exemplo, aproveitando a sua consideração? Eu entendo que o elemento determináveis tem que ser substituído por fundada suspeita. Acho que essa é a grande diferença. Mas me permita fazer 2 indagações, então, para reflexão, de casos distintos.
talvez num caso de roubo de um determinado veículo ou de uma determinada empresa, eu vou falar empresa, roubo, nome da empresa, roubo, horário de funcionamento da empresa, pessoas que trabalham na empresa, buscas no Google que o Google vai ter que me fornecer. São elementos determináveis. Mesmo exemplo, um caso de corrupção, propina em determinado agente público, fulano de tal, rotina, coisas que ele gosta, uma série de elementos. Eu estou determinando pelos elementos. Eu quero dizer que nós estamos abrindo uma porta que nós não sabemos onde ela vai dar. Ministro André, E essa é a reflexão que nós precisamos ter. nessas duas hipóteses que Vossa Excelência deu, não, assim, só para refletirmos juntos. A ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de provas obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. Em nenhum desses dois casos que Vossa Excelência deu seria possível fazer isso. É perfeitamente possível. Nenhum desses dois casos. É perfeitamente possível. O sujeito a princípio, subornou um agente público. Eu vou, a partir desse sujeito A, fazer a pesquisa daquele agente público, de outro, quem pesquisou também, quem mandou mensagem. Eu determino isso. Um furto XYZ é a mesma coisa. Qualquer questão, eu consigo trazer elementos objetivos que guardem relação com o crime. A minha preocupação é nós estarmos abrindo uma caixa de Pandora que nós não sabemos onde vai parar. Então, encerrando, senhor presidente, esse é o voto. Agradeço. Vossa Excelência, portanto, em conclusão, Vossa Excelência está dando provimento, como fizera a ministra Rosa Weber. Vossa Excelência acompanha a relatora. A relatora autorizando uma nova decisão por parte do juízo, desde que enquadrado nos elementos dos quais eu estabeleci, que são essencialmente a proporcionalidade e uma fundada suspeita. Portanto, nós temos a posição da relatora e do ministro André Mendonça pelo provimento e a posição do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Cristiano Zanin